Olá pessoal, hoje a gente vai conversar um pouco sobre esse livro aqui, Deuses Interiores, da Laura Winkler. O meu tá todo marcado, aí o barulhinho. Esse livro, ele é muito interessante, eu terminei ele faz uns 15 dias, mas eu tava para ler faz algum tempo, e é um tema que para mim não é novo, mas eu vou comentar com vocês não só sobre a leitura, sobre alguns aspectos que ela vai tratar aqui dos arquétipos, dos deuses gregos, mas também vou falar um pouco de algumas outras leituras, outros estudos que eu fiz e que me ajudam de alguma forma a complementar. Nesse livro, a Laura Winkler, ela vai então aprofundar os estudos dela de Joseph Campbell e Jung, principalmente, também de uma autora que eu não conheço, que é Jean Shinoda Bolen, para ser mais honesta, acho que é assim que fala o nome dela. E sobre as questões dos arquétipos, dos deuses gregos, da mitologia e como que a gente pode utilizar esses elementos tão tradicionais, né, da humanidade para fazer um estudo psicológico, ou seja, ela vai ler os arquétipos e os deuses gregos pela chave psicológica. Por isso o nome Deuses Interiores. Como assim, né, essa chave psicológica? Bom, quando a gente começa a estudar um pouco sobre mitologia, sobre símbolos, sobre essas tradições antigas, a gente vai ver que tem diversas formas de você ler esses mitos, essas histórias. Você pode ler pela chave simbólica, pela chave cosmológica, pela chave antropológica, enfim, tem infinitas, tem muitas mesmo. E também pode ler de forma literal, né? Mas também pode fazer isso de uma forma psicológica, que é você tentando encontrar esses elementos dentro da trajetória do ser humano, de cada um de nós. O que isso quer dizer, né? Você está trazendo a ideia de que esses mitos, esses símbolos, dessas tradições, eles estavam falando de um aspecto da realidade que não estava somente no mundo externo, mas também estava no nosso mundo interno, na nossa psique. Então está falando aqui dos arquétipos como aspectos da natureza, leis da vida, por exemplo. Vamos dar alguns exemplos. Se existe o ciclo da natureza, por exemplo, as 4 estações, e isso seria um atributo da vida, de repente até um arquétipo. Então, como seriam esses elementos dos ciclos dentro de nós? É possível que isso exista? Essa ideia é muito interessante porque atualmente a gente tem uma certa noção, assim, como se o ser humano, né, a nossa jornada humana, ela fosse a parte da natureza. Por exemplo, o que acontece com o animal, com a planta, com a terra, não necessariamente nos influencia, por exemplo. E na verdade isso é uma visão realmente bem separatista, assim, né, como se fôssemos algo separados da natureza, como se... Isso vai fazendo com que a nossa vida se torne muito artificial, né? Porque imagina, né, se a primavera, ela de alguma forma influencia as plantas, influencia toda a vida na Terra, por que ela não poderia nos influenciar? E aí eu não estou falando determinar, né, nós seres humanos sermos tal qual a natureza está nos ditando. Não é isso, mas será que não tem algum grau de influência, já que fazemos parte dessa vida, né? Estamos aqui nessa natureza. Então, essa visão dos arquétipos, desses aspectos da realidade, dessa visão da vida, desses atributos da natureza, como uma forma também de ser interpretado dentro de nós, é uma visão que faz com que a gente perceba que nós fazemos parte desse mundo, né? Que nós não estamos à parte. Então, vou falar um pouco com vocês sobre o que seriam essas ideias dos arquétipos, que é uma ideia muito antiga, e vou citar somente todos os deuses que ela está comentando aqui e o que seria a ideia central, né? Falando um pouco melhor sobre essa ideia dos arquétipos, né? É uma ideia muito antiga que a gente pode encontrar em diversas civilizações, não necessariamente com esse mesmo nome, mas que está tratando de uma ideia primordial, de algo que está antes mesmo de qualquer conceito, de qualquer cultura, que é um aspecto da realidade, um atributo da vida que muitas vezes até não estamos tão conscientes. Jung chamaria isso de algo que está dentro do inconsciente coletivo. A gente hoje em dia confunde inconsciente coletivo como se fosse um pensamento massificado.
mas na verdade ele está falando do inconsciente coletivo como essas ideias que estão lá. Imagina como se fossem nuvens em que a gente vai se conectando com essas ideias que estão nessas nuvens e meio que trazendo para nossa vivência. Então, essas seriam as ideias dos arquétipos, né? E aí, o que muitas tradições fazem? Elas fazem com que esses aspectos da realidade, que em algum grau elas entendem, elas transformam isso em deuses, para que, de alguma forma, a gente consiga se conectar com essas ideias. Só que é tudo muito de forma simbólica, e hoje em dia chegou para nós de uma forma muito degenerada. Então, muitos desses deuses, né, muitas dessas tradições, por exemplo, da mitologia grega, era uma tradição oral, passava-se oralmente, né, de mestre para discípulo, no seio da família, no seio de uma sociedade, e com o tempo essas ideias foram se degenerando e tem milhares de versões, né? Algumas até perderam completamente o seu teor simbólico, e hoje em dia, às vezes, até a gente fala sobre esses mitos, sobre esses símbolos, de uma forma literal, ou seja, completamente aí despido de uma certa profundidade sobre a vida. E aí o que ela vai tentar trazer aqui, que é um trabalho que Jung já fazia, Campbell já fazia, Michel Eliade já fazia, e ela vai citar muitos desses três aqui, foram bastante influentes nessa obra dela, nesse sentido de fazer esse resgate do símbolo por trás. Então ela vai falar dos deuses gregos, do nascimento deles, vai falar de como eles seriam simbolicamente falando, quando a gente vive na nossa vida, como que a gente pode traduzir isso como um aspecto desse Deus, dessa ideia, né? E ela vai tentar também explicar para a gente esses símbolos, vai falar quando que essas ideias, esses arquétipos, eles estão, que a gente está vivenciando eles de uma forma mais harmônica ou uma forma mais distanciada. Lembrando esse exemplo que eu dei das nuvens, né, como se fosse, essa ideia do arquétipo como se fosse algo assim, quanto mais próximo eu estou dessa nuvem, mais intensidade, mais harmonia eu vivo essa ideia. Quanto mais distante eu estou, menos intensidade, menos harmonia eu estou vivendo aquela ideia. Ou seja, qual é a proposta dela? Fazer com que nessa descrição que ela vai fazer, nessa explicação que ela vai fazer desses arquétipos, desses deuses gregos, que a gente em algum grau comece a identificar qual é esse deus grego mais evidente na nossa personalidade. Para que isso? Uma ferramenta de autoconhecimento e de autoconstrução. Não só se autoconhecer, mas também saber como tentar harmonizar, como tentar trabalhar aqueles elementos que às vezes nos puxam para baixo, ou então até valorizar mais aqueles elementos que nos ajudam realmente a ser melhores. Essa é a proposta dela. Então tá muito dentro daquela frase do oráculo de Delfos, né? Homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Ou seja, através da identificação com um desses arquétipos, podemos nos conhecer melhor, construir mais a nós mesmos e até mesmo entender melhor a própria vida, as outras pessoas, a natureza e tudo mais. O panteão grego, ele é muito vasto e muito rico, e as versões para cada um dos nascimentos, dos deuses, para cada uma dessas histórias, dos mitos, de como foram suas batalhas, seus trabalhos, são muitas. Então ela vai trazer algumas aqui, provavelmente as de sua preferência, provavelmente aquelas que são mais embasadas em estudos como ela fez em Campbell, em Jung, etc., e também um resgate da simbologia, né? Por exemplo, ela vai falar sobre Afrodite, e quando ela vai falar sobre o nascimento de Afrodite, ela vai trazer o elemento de que Afrodite nasceu das espumas do mar, né? Por cima das espumas do mar, e que Afrodite ela nasce do sêmen de Urano que foi cortado por Cronos. Isso é uma das versões, das versões mais aceitas do nascimento de Afrodite, e tem um símbolo muito profundo por trás, né? Que é a ideia de que Afrodite ela nasceu antes do tempo, né? O tempo contado em relógio, que é representado pelo deus Cronos. Então, Afrodite está falando de um amor, de uma beleza para além do tempo,
algo que está muito mais ligado à atemporalidade, ou seja, algo que é eterno. E então ela vai trazer, né, esses resgates desses mitos, dessas histórias, tentando trazer também esses significados. No livro ela vai fazer uma seleção, né? Ela vai trazer 4 arquétipos femininos e 7 arquétipos masculinos, de deuses masculinos. Eu vou fazer com vocês o seguinte, eu vou falar desses 4 arquétipos femininos que ela trata no livro, depois eu vou falar de mais 3, de acordo com os meus estudos, e também vou indicar um livro, né, para vocês se aprofundarem nisso. E os arquétipos masculinos eu vou comentar exatamente como ela traz aqui. Lembrando que eu vou fazer uma síntese, vou falar bem resumidamente, porque realmente são muitos aspectos muito profundos e vale muito a pena que vocês, até se ficarem interessados, se debrucem mesmo no livro ou em outros livros que eu vou indicar, certo? A seleção dela dos arquétipos femininos tem muito a ver com, digamos, as 4 fases de uma jornada feminina. É isso que ela vai trazer. Seria o arquétipo Afrodite, que seria um arquétipo da deusa ligada à beleza e ao amor. Depois o arquétipo de Atena, ligada à sabedoria e à guerra interior. Depois Deméter seria o arquétipo da mãe terra, da mãe, daquela que dá vida. E por fim, o arquétipo de Hera, que é a mulher quando chega em sua plenitude e na sua sabedoria. Falando um pouco sobre essa ideia, né, dos arquétipos femininos, o que seria essa jornada, né, dos arquétipos femininos? Seria essa ideia de que os arquétipos, inclusive, nos ajudam a ter um referencial do que vamos viver, do que precisamos viver para chegar à nossa plenitude como seres humanos. Ela vai começar com Afrodite, falando exatamente disso que eu comentei com vocês, o nascimento da Afrodite. Essa ideia que a Afrodite está simbolizando um amor e uma beleza atemporal, algo eterno, mas que muitas vezes, quando está imaturo, acaba caindo numa valorização excessiva das aparências das coisas e uma dificuldade de entrar na essência delas. Então, quando você está próximo, né, desse arquétipo de Afrodite, então você significa que você está valorizando algo que é mais atemporal, mais humano. E quando está muito ligado às aparências, significa que você está distante dessa ideia de Afrodite, mas que ela em algum grau já está se mostrando na sua personalidade. Atena já seria aquele momento da vida em que começa-se a fazer uma guerra interior, uma seleção por aquilo que você acha que é válido em você e aquilo que você acha que não é válido. Atena, ela é símbolo, né? Ela se veste como guerreira e a ideia é essa, né? Que ela é a deusa da guerra, mas da guerra dentro, da guerra em busca da sua melhor versão. Se a gente pudesse dar um exemplo, seria algo do tipo: eu estou passando por uma situação na vida em que eu preciso escolher. Por exemplo, eu preciso escolher se eu vou ser justa nessa situação, mesmo que eu saia prejudicada, ou vou ser injusta e sair levando vantagem. Nesse momento, você pode escolher, né? E aí seria a Atena, né? Você escolher pelo seu melhor. Essa seria a guerra em busca da sabedoria e da inteligência. Está muito desequilibrada no arquétipo de Atena, acaba sendo muito rígida, muito racional, acaba passando por cima dos sentimentos dos demais. Logo depois vem o arquétipo de Deméter, que é a deusa mãe, a deusa da vida, como se fosse a mãe terra. E até que dá vida a tudo, é aqui a deusa das frutas, das flores, da natureza, da floresta, e está muito ligada a essa ideia da mulher, né, do feminino, como algo que não pensa só em si, que é muito generoso, que se doa pelos demais, que forma uma família e que é aquele centro daquela comunidade. A gente pode lembrar da ideia de uma mãe ou de uma avózinha ou uma senhorinha que naquela sociedade, naquela vizinhança, naquela família, todo mundo vai se aconselhar com ela, todo mundo é bem tratado por ela, ela ama todo mundo, é generosa com todo mundo, dá atenção com todo mundo, respeita todo mundo, cada um do seu. Quando a gente está muito desequilibrada no arquétipo de Deméter,
acaba caindo muito no aspecto de carência, acaba se abandonando muito e pensando só nos outros, acaba caindo naquela espécie de que alguém vai preencher seu buraco. E por fim, Hera, que muitas vezes é retratada como a esposa ciumenta de Zeus, né? E a que dá provas para os heróis, né? Por exemplo, ela que estava sempre lá dando as provas para Hércules, né? Mas Hera, ela está trazendo essa ideia do feminino como algo que sabe quem é, sabe seus valores e que não se contenta com qualquer coisa. Desafia os outros, sendo ela mesma, a também se superarem. E quando Hera está muito desequilibrada, aí sim, né, a gente vê uma cobrança demais, uma cobrança muito grande dos demais, um ciúme, um aspecto de muita rigidez. Então agora eu vou comentar com vocês 3 dos arquétipos femininos para a gente completar e ficar 7, mas que não estão nesse livro, Deuses Interiores. Mas que a gente pode encontrar, por exemplo, em alguns livros de Jung ou de Campbell. Eu vou recomendar a vocês o livro de Campbell, eu esqueci o nome agora, mas eu vou colocar aqui embaixo. Eu acho que é Deusas da Mitologia, eu acho que o nome é parecido com isso, mas eu vou colocar, inclusive esses dias eu vi que estava na promoção na Amazon, e lá eu acho que a gente pode encontrar um pouco melhor esses elementos. Mas aí eu vou citar um pouco para vocês, né? Ficou faltando Artemis, né, que é a deusa da pureza, daquela que... hoje em dia a gente entende Artemis como se ela fosse um bicho do mato, uma guerreira da floresta, mas a ideia é da pureza da vida, a pureza dos animais, das plantas, de uma criança, que vai tirando todos esses elementos que não são dela e que se liga muito mais a esse aspecto mais natural da vida. E quem mais que ficou faltando? A Este, que é a deusa do fogo sagrado, esse fogo sagrado que dá vida a tudo, é aquilo que, sabe quando a gente olha para algo e diz, isso tem alma e isso não tem? Seria essa ideia da Este, aquilo que tem alma é porque tem um fogo dentro, tem um fogo sagrado, e essa é a ideia da deusa Este. E Perséfone, que ela até comenta um pouco aqui dentro de Deméter, que até hoje em dia eu acho que está bem famosa, Perséfone, que ela vai tratar muito da ideia das 4 estações, né? De uma deusa que meio que se enamora por Ares, ela diz que não, mas a gente vê mais ou menos que o que a faz ficar no submundo é um certo encantamento, sim, por Ares, não foi só o sequestro dele, ela, em algum grau, um quê de mistério, faz com que ela se enamore dele e fique lá. Então ela é aquela deusa dos ciclos, né, que ela passa uma parte no submundo, uma parte com a mãe dela, Deméter. E aí representa também as 4 estações. Se a gente fosse trazer para nós, seria essa ideia das fases da vida, de saber respeitar os ciclos da vida, né? Saber os momentos de introspecção e também saber os momentos que a gente tem que partilhar, que a gente tem que socializar. Agora vamos conversar um pouco então sobre os arquétipos masculinos. Vamos falar primeiro sobre Dionísio. Dionísio, ele é um deus muito interessante, porque hoje em dia a gente só conhece um pouco da ideia do Dionísio como as festas dionisíacas, o vinho, os bacanais, mas a ideia de Dionísio é daquele deus que, através das suas provas, das suas aventuras, a gente poderia chamar assim, das suas guerras, de toda a sua mitologia, ele vai conquistando a ele mesmo. Então a ideia é daquele ser humano que vai da multiplicidade à unidade, vai chegando na sua jornada da sua identidade. Através dessa jornada é que ele vai encontrando a sua identidade. Então essa é a ideia do Dionísio. E, né, quando o masculino está muito identificado com essa ideia de Dionísio, ele está mais próximo dessa identidade, de saber lidar com as circunstâncias, saber ser justo com todas as circunstâncias, saber celebrar, mas também saber a sua quietude, saber se comportar nas situações da vida de acordo com seus valores. E que o masculino que está mais desequilibrado, ele fica muito aventureiro, não sabe muito bem o que quer, tem essas dúvidas sobre quem é e sobre como escolher as melhores... como se posicionar diante das situações da vida. O arquétipo de Hermes, o deus
comunicação, também da alquimia, né, da inteligência, dos mistérios. Hermes, então, quando está próximo desse arquétipo, ele está muito ligado a essa ideia da busca dos mistérios da vida, da busca de uma profundidade, de uma facilidade de transmitir essas ideias também. Se está muito desequilibrado, acaba não conseguindo fazer essas reflexões profundas. E aí nós chegamos ao arquétipo de Apolo, os 100 polos, aquele que superou a dualidade, aquele que chegou à perfeição, à harmonia. Então, quando está próximo desse arquétipo, é uma pessoa que tem muita identidade, que gosta muito da beleza, da harmonia, não só nas coisas que vê, mas também nas relações, uma harmonia dentro de si, uma harmonia na convivência, também uma pessoa com muita sabedoria. E quando isso está muito distante, então acaba sendo muito vaidoso, o ego muito inflado, de difícil convivência, às vezes muita solidão, não consegue conviver, né? E uma rigidez muito grande por ser muito perfeccionista. No arquétipo de Áries, nós vamos encontrar a ideia de Áries como esse deus da guerra, né? A gente falou de Atena como a deusa da guerra, mas numa ideia de guerra interior. E Áries seria o deus da guerra exterior, né? Seria esse arquétipo do masculino que está sempre buscando conquistar, a conquista, buscando sempre, mas não a conquista por si, mas no sentido de trazer o melhor, de tentar colocar aquele melhor para aquele grupo, para aquelas pessoas, para si mesmo. A gente vê hoje em dia a guerra como algo ruim, e realmente, se a gente chegar no aspecto mais grosseiro do que está falando essa ideia de guerra, de conquista, realmente vai cair nisso, né? Essa ideia da conquista pela conquista, da dominação pela dominação, mas ao mesmo tempo, quando essa ideia de Áries, né, tá no seu auge, ela está falando sobre, por exemplo, quando a melhor situação impera, quando o melhor das pessoas vence, quando uma família chega ao seu auge. Então ela está falando dessa guerra, né? Dessa guerra de a gente conseguir imprimir no mundo o nosso melhor, na nossa personalidade, no nosso ser, mas também na sociedade. E aí, como eu já falei, né? Se você tá muito distante dessa ideia do arquétipo, pode cair muito nessa ideia da conquista pela conquista, da disputa pela disputa. Já Hefesto, ele é um deus que traz muito essa ideia do construtor, daquele que bota a mão na massa, sabe? Que está dizendo de uma pessoa que tem muita criatividade, tem muita capacidade de realização. Muito afastado, acaba sendo muito materialista, muito apegado às coisas e com dificuldade até de transformar as vivências da vida em algo mais belo, em uma forma que seja, que traga, que acrescente algo à sua vida e à vida dos demais. Vamos falar então agora um pouco de Zeus. Zeus é o pai dos deuses, né? Ele é o Deus Pai, é o maior Deus do panteão grego. E ele está tratando essa ideia do masculino que chegou à sua sabedoria, ao seu auge. É muito interessante porque sempre se comenta sobre as traições que Zeus fazia, né? Que ele traía muito, mas em cada traição ele ia absorvendo para si algum aspecto, alguma virtude. E essa é a ideia das traições. Não tem que entender elas literalmente, tratando ali da ideia de que você, à medida que vai vivendo e que vai encontrando oportunamente as pessoas, você pode ir aprendendo com elas. E aquilo que era uma virtude, uma qualidade daquela pessoa, se você souber extrair daquela experiência o melhor que ela tem para lhe dar, você pode, a partir daquele momento, também aprender a ter aquela virtude. E aí Zeus ele vai se completando, né, com todas essas virtudes e chega no seu auge de sabedoria, a partir disso, a partir dessas experiências de vida. E essa é a ideia, né, a ideia de um ser humano que chegou no seu auge e que aprendeu com tudo que a vida pôde lhe proporcionar. E que
justamente por ter aprendido, justamente por ter dominado muito a si mesmo, ter chegado à sabedoria, é que pode, inclusive, semear para os outros, para os demais. Quando você está muito distante desse arquétipo, significa que você não aprende com os outros, acha que não tem nada para aprender com ninguém, que já sabe de tudo, inclusive não compartilha aquilo que já aprendeu, acha que na verdade não aprendeu nada, que já sabe tudo, e que a vida é como se fosse ela tivesse morta, né? Porque se a gente já sabe tudo, então para que viver? O Fiore está falando de um ser humano que vai até o seu submundo. Inclusive o mito de Orfeu realmente ele vai nos infernos, né, para buscar sua amada Eurídice, que está aqui simbolizando a sua alma. Então essa é a ideia, né, de um iniciador, de um pastor, e quando está muito próximo desse arquétipo, então está falando de um ser humano que realmente gosta dos mistérios, tenta viver a vida de uma forma mais sacralizada. E quando que está distante disso, vira um dogmatismo, um fanatismo, né? E acaba não vendo esse elemento profundo e sagrado da vida. Bom, gente, era isso que eu tinha para conversar com vocês sobre esse livro. Eu espero que eu tenha ajudado de alguma forma vocês a identificarem aí. Uma coisa que a Laura Wickley, ela comenta bastante nesse livro, né, é que todos nós, em algum grau, temos algum que predomina na nossa personalidade. Um ou dois, geralmente um predomina mais e o outro também a gente se identifica em algum grau. E é interessante a gente perceber, né, e se perguntar qual seria esse arquétipo que eu me identifico. E aí a gente pode ir se autoconhecendo e também trabalhando os elementos que são difíceis em nós e aprendendo também a valorizar aqueles que nos ajudam a crescer. Bom, eu vou ficar aguardando os comentários de vocês, né? Um aprofundamento, dúvida, um complemento, indicações, conversas aqui nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu tentei fazer uma síntese bem rápida de todos, porque realmente são muitos, para o vídeo não ficar tão longo. Eu vou colocar a indicação aqui do livro do Joseph Campbell e um de Jung, e também dessa moça que ela indica aqui, mas que eu não li, tá? Jean-Michel de Bowling, porque esse livro aqui tá esgotadíssimo. De toda forma, se eu encontrar, eu vou colocar aqui no box de informações. E é isso. Muito obrigada pela atenção de vocês. Não esqueçam de curtir, de comentar, de compartilhar com os... Não esqueçam de dar uma olhada lá no meu Apoia-se, me seguir nas redes sociais. Isso apoia muito o meu trabalho. Também não se esqueçam de comprar através dos meus links da Amazon, também é uma forma de contribuir para o meu trabalho. E vou ficar então aguardando as nossas conversas. Até o próximo vídeo. Um beijo grande.